Liga o microfone, professora Celinha. Oi, Boa Samanta. Boa noite! noite, minha querida. Estava lá no Instagram chamando o povo, o Que povo. delícia! O povo daqui a pouco está aqui. Estava lá no... Pus no feed agora. Boa noite, querida. Como está você? Como está a sua rotina? Graças a Deus. Rotina voltou. E aí, os nossos queridos professores, nossas famílias, a grande maioria agora todos voltaram a aulas agora, então a rotina começou a acordar cedo, as demandas, os afazeres. E vamos lá, né? Que delícia falar de rotina, uma coisa tão necessária. Pois é. E ela é tão rotineira que a gente esquece de mencioná-la, de revisitá-la e de reolhar, trazendo novas formas de pensar e possibilidades, né? O nosso último encontro, né, Samanta, no mês passado, no mês de julho, nós trouxemos o tema limites, que está também diretamente relacionado à questão da rotina. Sim, sim. E hoje, o Renato Casagrande, nosso querido companheiro, parceiro deste programa, desse projeto que trata da educação parental, da importância das relações família-escola, dessa aliança, ele disse que vai entrar, não sabemos exatamente a hora, mas a rotina do Renato eu sei que é bastante complexa. Complexa. Eu fico pensando, será que o Renato Casagrande tem 24 horas ou será que ele tem mais? Bom, mas estamos aguardando, então, a chegada. A gente vai compartilhar uns slides e antes mesmo, Sá, de iniciarmos, eu já quero agradecer a presença de quem está conosco nessa noite, porque hoje tem eventos de montão, e hoje também é uma segunda-feira muito especial, porque muitas escolas retornaram hoje, então os professores devem estar ainda assim, quase paralisados. Oi, estou voltando, não, já voltei. Então, hoje é uma segunda-feira maravilhosa. E quem não tiver a oportunidade de estar aqui agora, que nos acompanhe e nos assista depois. Tem pessoas lindas aqui conosco já. Eu tenho uma dificuldade para ler nomezinhos, porque eu não enxergo, Samanta, mesmo com óculos 4,25. Ah lá, temos Francisle, quem mais? Maria Zilene, Adeus Aparecida Gomes Soares. Quem mais? A nossa querida professora Regina Uau! Stefano. Jussara, de onde será que são essas pessoinhas bonitas? Olá, Rondonópolis, a Lourdes Pereira de Rondonópolis. Que Ron- gostoso. onde será que é Rondonópolis? Eu não Mato lembro. Grosso. Mato Grosso. Olha que delícia, a região centro-oeste. Maranhão. Nossa, que maravilhosas. A Quem Marisa Zirlene é do Novo Cruzeiro, Minas Gerais. A olha, Neuza Aparecida Gomes Soares é de Ponta Nova, Minas Gerais também. ai, muito E, obrigada. nossa, que delícia, gente. A Divani aqui, Eu mandei para ela, nossa querida. A nossa Valinhos, São Paulo. Malinhos, a Francisle. Bem, sejam todos bem-vindos. Se pulamos o nomezinho de alguém, não fiquem tristes. Acho que é a idade aqui da professora Celinha. É a segunda também. Bem, esse é um projeto que terá culminância em 2023, onde estaremos construindo, já está sendo construído, um curso muito interessante, e todos vocês que estão aqui conosco no projeto Dia a Dia, nesses encontros, receberão presentes de participação
para o ano que vem. Esperamos você até dezembro deste ano, e o ano que vem estaremos juntos, e vocês serão nossos convidados super especiais. Será revisitado a lista de presença ao vivo, e vocês ganharão coisas incríveis, inclusive com e-books, tá bem? Então, vamos aguardando. Esperamos que esse segundo semestre seja bem bonito, né, Samanta? Abençoado, que ele seja de muita paz. Parece que as coisas são fermentadas, né? E percebo que é um ano assim de muitas reflexões, é um ano de luta também, né? Para a gente dar o caminho ao nosso país, ao nosso governo. Então, assim, vamos todos juntos nos respeitar, pensar realmente, refletir sobre o nosso futuro, a nossa rotina, que é o nosso presente, e o que a gente faz hoje, que possa refletir também para o nosso caminho aí para os próximos anos. E eu fico muito feliz de o nosso encontro começar no primeiro dia de aula, né? Praticamente, para realmente a gente estar aqui plantando a sementinha, colocando reflexões aqui para a gente pensar e construir junto, né, Celinha? É isso mesmo. A Bel me mandou uma mensagem aqui no celular para eu não esquecer de falar 2 nomezinhos. A Neuza Aparecida Gomes Soares, que chegou no chat às 10 horas da manhã. Eterno. Vamos pensar em presentinhos e mimos. Bem, o nosso projeto, então, é construção de uma verdadeira aliança entre a família e a escola. Não apenas uma parceria, mas uma aliança para fortalecer as bases, para gerar competências socioemocionais nessas crianças, para dar segurança para todas as pessoas que estão envolvidas nesses processos de construção de aprendizagem, tanto a família como a escola. No último encontro, nós tratamos, no mês passado, Samanta, sobre a construção de limites, e a gente faz um breve resgate, super breve, só para que isso também é uma estratégia, né, Sá? E uma técnica que utilizamos na sala de aula. Retomamos o posto, aquilo que foi tratado, para que a criança sintonize e avance, vá além. Então, os limites do mês passado estão disponíveis, né? O vídeo está disponível no YouTube do CIESP. É exatamente a fronteira entre o sim e o não. É aquilo que pode, aquilo que não pode, porque não pode. Então, quando colocamos limites, esses limites sempre são baseados em autoridades, na família, pai e mãe, ou 2 mães, não importa como seja essa família, e na escola também. Só que os limites também, eles são a base da própria rotina. Porém, o Renato Casagrande trouxe uma outra versão de limites, e na correria, né, do último encontro, a gente esqueceu de amarrar, passou assim despercebido. E o Renato trouxe a questão de superarmos os nossos próprios limites. Então, a palavra limites, né, Sá? Ela tem 2 conotações. Eles são imprescindíveis, eles são um contorno, um território entre o bem e o mal, entre o sim e o não. Mas muitas vezes nos limitamos, não acreditamos nas nossas possibilidades. Mas é muito importante confiarmos em nós mesmos, programarmos a nossa mente, planejarmos, organizarmos para viver os sonhos. Os nossos sonhos nos movem. Eu tenho uma mamãe, Samanta, você sabe disso, que vai fazer 90 anos.
E outro dia, conversando com ela, eu disse, mamãe, qual é o seu sonho? Ai, a minha neta, a bisneta, o neto. Disse, mamãe, o seu sonho. Mamãe disse, olha, não ter dor, não ter dor. E a mamãe gosta de jogar binguinho, todo mundo sabe disso. Eu disse, bateu o bingo, né, mamãe? Ela disse, faz parte, eu também acho. Então, de acordo com a nossa faixa etária, é preciso sonhar, é preciso que a gente avance os próprios limites para que as nossas conquistas sejam, de fato, um acalanto na nossa vida, que elas sejam, de fato, uma possibilidade de viver a vida de maneira plena, de maneira integral, porque é tão efêmera e tão passageira a nossa vida. Então, nós temos uma força interior, sim, gente, que é capaz de fazer com que cada dia a gente consiga superar os próprios limites que a vida nos coloca ou que nós nos colocamos. Na verdade, os limites definem a rotina da vida, não é isso, Samantha? Oh, sem dúvida, eu digo por mim, a partir do momento que eu recebi o diagnóstico dos meus filhos, eu tinha um limite, né, de pensar para onde eu vou, o que eu vou fazer ou não fazer. E o medo, né, de para onde vou, será que eu vou conseguir? Então, a partir desse momento que eu rompi e esse medo, essa insegurança, a partir desse momento, eu criei uma rotina para enfrentar esses medos. Perfeito. Que coisa Porque linda. eu tive que isso na minha vida pessoal, fazer isso para transformar a minha vida profissional também. E aí eu coloquei na balança a minha rotina pessoal e profissional, porque todos nós temos. Sim. E conciliei e tentei entender para onde vamos. Então, para onde eu vou, eu preciso de uma rotina. Sim, perfeito, Samantha, isso mesmo. E a minha rotina também é adequada à minha realidade, assim como cada rotina é única, porque cada um tem uma história, cada um tem um sonho, cada um tem uma certa dificuldade, mas muitos de nós e todos nós temos sonhos. Trouxemos também, só para não deixar sem atividades, a questão de o que são esses limites. São regras, são comportamentos que disciplinam a vida, mas precisam ser combinados. E pesquisando no Google, em todas as regras que estavam ali, eu só encontrei 2% de exemplos que não incluíam a palavra não. Então, gente, fica aqui a dica, não gosto dessa palavra, mas a sugestão. Ali embaixo vocês veem um círculo vermelho, não falar alto e nem gritar. O cérebro diz, eu vou falar muito alto, porque o cérebro rejeita a palavra não. Então, sempre que fizer combinados, é um combinado positivo. Então, obedecer pai e mãe, acordar e dormir na hora certa. Então, quando eu estabeleço alguns limites, eu já estou alicerçando a minha rotina. Arrumar o cabelo, manter o quarto organizado, não falar alto, quer dizer, falar baixinho. Então, é sempre positiva. E vocês veem essas estrelinhas, né, nesse quadro que eu tirei do Google. Isto são sistemas de recompensa. Por quê? Porque o cérebro se sente feliz, acolhido, quando você recompensa por algo que foi combinado e cumprido devidamente.
Trouxemos também um exemplo, ainda do encontro passado, das 3 caixas. A sugestão é vocês pegarem 3 caixas de sapato, pode ser chamado de farol também, mas eu gosto muito da caixinha. Então, o verde são as regras e os combinados dos limites. Esperar a vez de falar, prestar atenção na aula, falar baixinho, está tudo ali dentro. Cada vez que a criança cumpre, ela vai ali, sorteia na caixinha verde e ganha uma estrela, ganha, sei lá, um abraço, qualquer coisa que o valha. Na caixinha amarela é quando ela ultrapassa o limite deste combinado. Então, é para guardar os brinquedos após a brincadeira. A criança não gosta de guardar, reclama, chora, esperneia, faz birra. Está amarelo, né? Então, você coloca dentro da caixinha amarela quando está em alerta, os limites não trabalhados, não executados. E na vermelha é quando ela inverte tudo que está na caixinha verde. Ela não espera a vez de falar, não presta atenção na aula, fala gritando, então vai para o vermelho. Não é mais um alerta, é um sinal de pare. Você está ultrapassando o limite. Você deixa as 3 caixinhas lá em cima e, diante de algum comportamento, você chama qual é a cor que está aliada ao seu comportamento. Então, você vai colocando ali e coloca o nomezinho da criança. É bem bacana essa atividade. Existem faróis, semáforos, como chamam. Eu gosto muito dessa caixa organizadora de 3 cores. Verde, tá tudo bem, meus parabéns. Amarelo, olha, cuidado, atenção. Aí conversa isso com a criança. E o vermelho, olha, ultrapassou, para, e agora vamos pensar. Isso é bacana em casa também. Muito bem. Então, para fechar o encontro do mês passado, o limite é um ato de amor e não de agressão ou de imposição. São combinados que fazemos para viver a vida entre o sim e o não, entre o pode e o não pode, e por que não pode. Muito bem. E hoje, Samanta? E hoje? Hoje vamos falar sobre o itinerário da rotina, hábitos ou cultura. Uau! Na nossa, assim, quando surgiu esse tema, né? A nossa dúvida realmente era, na nossa rotina, refletindo, né, sobre a nossa rotina, o que é hábito, o que é cultura? Você já refletiu isso? Você já pensou o que é hábito na sua rotina e o que faz parte da sua cultura? Eu, pelo menos antes de não ler, de procurar, ler, pesquisar, ver literatura, eu nunca pensei nisso, Celinha. Que coisa interessante, né? Ó, tem uma pergunta aqui do Tiago Tavares, bem interessante. Professora, a minha rotina pode refletir no estabelecimento, deve ser contido? Será que é isso, Tiaguinho? Só não pode como vai ter choque. Às vezes, anafilático, assim. Nós vamos conversar sobre isso já já. Vamos lá. Muito bem. A pergunta para o chat é: você tem uma rotina? Você cresceu, quando criança, você tinha uma rotina? E hoje, você tem uma rotina? Ela é diária? Ela está anotada? Você segue? Ela é importante? Por quê? Vamos lá. A gente começa com Aristóteles. Hoje nós somos fundo, hein, Samanta? O duro que não dá nem para comentar, isso aí. Esse aí a gente só vai ler, porque como comentar isso? Não tem, né? Não tem. Somos o que repetidamente fazemos.
Gente, pega para a vida isto. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Quando pensamos em rotina, existem muitos mitos sobre Sim. rotina. Nós sabemos que, por exemplo, um casamento que mantém uma rotina sempre igual, no mesmo lugar, o mesmo encontro, a mesma forma de fazer, de praticar algumas coisas, isso nós sabemos que mata, mas não é desta rotina de fazer igual que vamos tratar. Vamos tratar de hábitos. Que hábitos são esses? Que cultura é essa? Qual é a relação com os ritmos da natureza, com os ritmos externos e internos que fazem parte da rotina? A excelência se faz pelo hábito, e a rotina é construída e tendo como alicerce o hábito. Então, vamos lá. Perguntinhas. A cultura e os costumes influenciam a rotina do ser humano? Chat, sim ou não? Vamos de novo. A cultura e os costumes influenciam a rotina do ser humano? Sim ou não? Deixa eu ver quem respondeu. Ninguém. Está todo mundo de mal da professora. Existe relação entre tempo, ritmo, hábito e rotina? Nossa, quanta coisa. Sim, 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 muito obrigada. Segunda, existe relação entre tempo, ritmo, hábito e rotina? Sim ou não? Por que a rotina é importante para a família e para a escola? O que faz a rotina na nossa vida? E você, aqui do chat, tem uma rotina diária? Ela foi construída como? A partir da cultura, a partir do hábito, a partir do ritmo? Que interessante, hein, Samantha? Você tem uma rotina diária, Samantha? Para as pessoas que me acompanhem já sabem, eu sou a que dorme cedo, a que acorda cedo, rotina para tudo. Para tudo. Isso me faz bem até um certo ponto. Então, era bom a gente refletir, pensar ao decorrer aqui da noite, porque eu já me coloquei refletindo sobre a minha rotina. Olha, ao fazermos esse trabalho para vocês, preparado com muito carinho, claro, eu refleti muito sobre a minha, viu, Samantha? E vou dizer uma coisa, essa minha parceria com a Samantha, que sempre foi uma querida para mim, e que fez esse convite para eu estar com ela, estarmos juntas, nós tivemos que nos adequar, porque a Samantha tem um esposo, tem os filhos pequenos, porque eu tenho uma mamãe, então os horários da minha rotina e de Samantha não batiam. Samantha, no final de semana, tô não sei onde. Eu disse, eu tô estudando, tô no slide, tô escrevendo um texto. Então, era bem diferente a nossa vida, foi necessária uma adequação. Mas, já respondendo a primeira pergunta, a cultura é determinante para a rotina. Eu vou passar só um pedacinho desse vídeo. Eu vou colocar. A série especial sobre a infância visita hoje o Japão, um país em que a população infantil não chega. Eu vou adiantar o vídeo. Aqui, vamos lá. Esse vídeo, gente, fala da rotina das crianças no Japão. Então, vamos passar um trechinho para a gente
acho que vocês já devem ter visto, mas depois vocês assistem inteirinho, está lá no YouTube, tá bom? Vamos lá. Era só o vídeo é muito longo, tem 6 minutos, mas só para a gente entender que a rotina de uma escola, que a rotina de uma casa, ela tem relação direta com os usos, os costumes de uma cultura, é cultural. No Brasil, cidades de praia têm rotinas diferentes, cidades do Nordeste, do Sul. Então, a cultura, isso foi do Edward Taylor, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a crença, a arte, a moral, os valores. Os valores. Vocês viram que no Japão, meu cachorrinho está brincando com uma garrafa de água, gente, fazendo esse barulho. No Japão, generosidade, responsabilidade são cultivados por meio dessas ações e transferidos para a rotina diária. Então, vejam, os costumes e todos os hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de sociedade. Então, indígenas, o povo indígena, o povo do Nordeste, do Sul, cada região do nosso país, do mundo, e tem uma cultura, seja ela alimentícia, seja ela de vida, qualquer cultura, ela vai, sim, influenciar a rotina. Imagine aqui em São Paulo, eu pôr uma criança sozinha dentro do metrô. Isso é uma rotina na vida diária do Japão. Mas, em São Paulo, não seria possível. Por exemplo, quando eles tiram o sapatinho e deixam a sujeira lá fora, é um hábito que se tornou rotina. Eu, particularmente, sei disso, fui casada com um japonês. Meus filhos, Samantha, são mestiços. Então, eu vivi nessa cultura japonesa, falei a língua japonesa. Então, os hábitos é que vão estruturar e dar base para a rotina. Bem bacana isso, não é, gente? Já tinham pensado nisso, gente? Sim ou não? Só tá boa noite hoje. Meu Deus, eu preciso de um emoji para continuar. Bom, então, cultura, hábitos e rotina estão interligados. E agora, a gente vai falar um pouquinho do ritmo. Porque quando eu penso em rotina, Samantha, eu penso em tempo, né? Num tempo de organização, eu penso numa disciplina, eu penso numa regra para organizar a vida. Olha só, existe uma corrente e existem muitos estudos, inclusive a pedagogia Waldorf, que trabalha os setênios, primeiro setênio da vida, que o mundo é bom, ele é ligado, ele cria em nós, gente, uma sintonia com o tempo da natureza. Olha que coisa linda. O que é o tempo na nossa vida? O tempo é que determina os anos, a idade, as épocas, o século, tudo isto. Como que nós medimos o tempo? Existem 2 tempos, hoje não dá tempo de falar sobre esses 2 tempos. O tempo de Kairos e o tempo de Cronos. Mas vamos falar do tempo de Cronos hoje. Então, como medimos? Medimos pelo relógio, antigamente ampulheta, e também pelo calendário. Então, os ritmos da nossa vida, o ritmo quer dizer o tempo que atribuímos à nossa vida,
eles vão determinar e definir a nossa rotina. Há pessoas que têm um tempo para dormir de 3 horas. Eu preciso dormir 7. E você, Samanta? Eu já preciso dormir umas 10. Mas não existe reposição de sono, né? Ou a gente dorme, a hora que a melatonina está começando ali a funcionar, Não, entre 7 e 8 horas da noite, que é o tempo nosso... de botar as crianças na cama, né, Sá? Sim. Ou não há sono recuperável. É que o nosso sono também, ele você também coloca dentro da rotina. Ele Sim. faz parte da sua rotina. Perfeito. E aí que que a gente fala que é o relógio biológico, né? Que o organismo já está tão adequado àquela rotina. Eu vou que pegar a garrafa do bingo. Pega lá. Então, o nosso corpo está tão habituado, né? Ele está tão já. A gente está tão naquele momento, a gente vai dormir e a gente acaba o nosso sono refletindo nisso, refletindo na nossa rotina. Tem muita gente que tem uma rotina de almoçar, dormir após o almoço, 1 hora, 2 horas, ou não dorme, né? Eu, pelo menos, se eu almoçar, dormir, eu tenho dor de cabeça, mas tem gente que faz bem isso e faz parte. Aqui no interior, que eu estou no interior, tem muitas cidades que fecham na hora do almoço, comércio, e é uma rotina e uma cultura dessa cidade fechar o comércio na hora do almoço. Sim. Claro, são cidades pequenas, mas faz parte da rotina, que é um hábito da cidade. Então, a partir daí, que a gente tem esse relógio que você, né, que a gente está dizendo, o calendário, dentro de tudo isso, que entra em cima de tudo isso o ritmo. Sim. Que faz parte também o ritmo. É o que eu acabei de falar, tem gente que almoça, tira aquele soninho depois do almoço, né? Já é um ritmo da pessoa. E se a pessoa não fizer isso, ela vai ter consequências na saúde dela, porque ela vai se sentir mais cansado, não vai ter uma boa memória para trabalhar. Então, por quê? Isso já faz parte do ritmo da rotina dela. Sim. Tirando um pouco a ideia de Waldorf, da pedagogia de Waldorf, a gente traz essa aliança do ritmo, de uma rotina ritmada, gente. Rotina ritmada. O que fica muito claro para a gente? Que Deus, ou Senhor, ou aquele nome que vocês acreditam, o Criador, ele mostra para a gente como a natureza é organizada, como a natureza é ritmada. A natureza, as ondas do mar são ritmos. O dia e a noite têm um ritmo, 8 horas, de tal a tal hora, depois é manhã, é tarde, é noite, é primavera, verão, outono e inverno. Em outras palavras, nós vivemos nós somos parte da natureza como seres humanos, mas a própria natureza, ela nos dá a chance de percebermos os ritmos do dia a dia. Isso é lindo, gente. O ritmo, quando eu penso em ritmo, eu penso em música. Ai, uma música, que ritmo lindo. Sim, mas o ritmo está presente na natureza. Inclusive, na pedagogia Waldorf, não existe plástico, não, tudo é feito com folhas de árvores, gravetos, e a observação da natureza, a observação do vento, do dia e da noite, etc. Então, a rotina da natureza
nos coloca em sintonia e harmonia com o nosso eu interior. Então, a sugestão é que a gente tenha uma vida ritmada, e para isto é preciso que, mesmo criando uma rotina, com começo, meio e fim, com horários definidos, que a gente possa viver de maneira muito leve, observando a rotina desta natureza, os ritmos da natureza. Eu postei no Instagram essa semana o vídeo dessa foto. O que é preciso fazer nos dias de hoje? Estabelecer uma relação entre o tempo e o espaço, espaço para a pausa, espaço para a reflexão, espaço de ocupação do lugar e da escola que eu estou. Então, o convite é mostrar para as crianças por que a rotina é importante, porque a rotina está na vida, a rotina está no céu, no mar, no canto dos pássaros, tudo na vida tem ritmo. Olha que coisa, que olhar lindo! Espero que vocês estejam gostando. A rotina, ela vai depender do ritmo da nossa vida, e a nossa vida depende neste olhar atento para tudo que nos cerca. Fora isso, gente, existe o nosso ritmo de vida, que é um ritmo vinculado à batida do nosso coração, ao pulsar diário. Então, temos ritmos externos, que a natureza nos traz essa rotina dia a dia. Celinha, deu uma tsunami, um temporal. Sim, porque algo aconteceu, porque um ciclone, um vento, sim, tudo tem um porquê, e a rotina também tem. E os ritmos do nosso ritmo, o ritmo do sono, o ritmo do meu coração, o ritmo de todo o meu corpo é um ritmo. Então, essa aliança de 3 faz uma rotina ter um outro aspecto e um outro caráter. Então, vamos lá. Construir uma rotina com ritmo. A rotina dá o compasso, a ordem. Então, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois do almoço, depois do jantar, que é o compasso, a ordem, a sequência das coisas. E o ritmo traz a pausa, para que a gente observe a nossa vida, traz essa melodia de como é importante viver com leveza, de como é importante parar, de como é importante quebrar determinadas rotinas de vez em quando, de como é importante pensar em nós mesmos, olhar para dentro e ensinar as crianças a rotina a partir da natureza, do vento, da folhinha que cai, do sol que está muito forte, da chuva, do ritmo da chuva, das marés e tal. Então, vejam, é possível tornar... Não estamos poetizando a rotina, estamos apenas trazendo um outro olhar, que é um olhar de rotina ritmada, para não correr demais, para não se matar, para não se sacrificar e para não se culpar por ainda não ter conseguido, com que seu filho obedeça, com que esse menino entenda, com que não haja atrasos. É preciso... Então, qual é a sugestão? Parar, reavaliar a rotina e ter critérios claros para observar por que aquela rotina foi construída desta e não daquela forma. Muito legal, não é, Samantha? Sim, e também não ficar parado, né? Sim. Ter ação
para elaborar essa rotina também. E me veio muito importante, assim, a minha maior experiência foi educação infantil, pensando já na educação infantil, pensar, mostrar para as crianças da importância dessa rotina na vida delas, né? Não só mostrar para ela naquele quadro que a gente coloca, né? Normalmente a gente tem o quadro na sala de aula para colocar para as crianças começarem por o nome, o ajudante do dia, toda aquela rotina, não só isso, mas também mostrar para elas que a natureza também tem sua rotina. Que lindo que é, não é lindo, Sara? Então, isso tão. Vai acontecer da gente formar adultos que Sim. tenha a organização, que tenha a sua rotina para a vida, né? Então, é importante a gente entender da importância, né, dessa rotina. E aí, voltando no que a gente está no nosso tema, sobre hábito e rotina. Sim. Então, o hábito, o que seria o hábito? Né? O hábito é algo repetido que a gente faz. São ações repetidas que a gente acaba cometendo todos os dias. Mas e a rotina? A rotina não é um hábito? Não. A rotina é o conjunto de hábitos. Isso é tão interessante que, se a gente começar a perceber, a gente vai dividir o que é a rotina e o que é o hábito. Perfeito. A partir daí, né? Então, a gente pensar que bons hábitos cria uma rotina saudável. E uma rotina é feita de vários hábitos. Então, olha aí a reflexão da gente levar também na nossa sala de aula, da gente também levar na nossa família bons hábitos para ter uma rotina saudável. Muito interessante, Sá. Eu acho que podemos agregar, então, até o momento que tudo na vida tem um ritmo. A nossa digestão é ritmo. O nosso bater de coração, pulsar diário, é ritmo. O nosso sono é um ritmo, temos um ritmo. A natureza tem um ritmo. Esse ritmo são as ações sequenciadas dos hábitos desenvolvidos que formam uma rotina que culturalmente diverge de um lugar para o outro. Amarramos. Isso é muito mágico. Gente, a rotina pode ser chata, a rotina pode desgastar, mas a rotina também pode nos salvar. Sim. E aí tem uma relação direta, de novo, né, Samanta? Direta, nos estilos parentais, que é o que a gente está falando nesse todo o nosso dia a dia aqui, nosso projeto, é muito importante a gente refletir como família da importância da gente, da onde estamos, aonde nos colocamos, né? Então, assim, uma rotina rígida, pouco afeto, sem diálogo, a gente encaixa no estilo autoritário. E aquela rotina instável e com muito afeto, aquela que deixa tudo, né? A gente põe uma rotina, hoje a gente vai fazer isso. Aí ele já pediu outra coisa, a gente já troca ali, tá tudo bem. Então, é uma rotina muito instável. Então, a gente pensa no estilo permissivo. A ausência de rotina, que a gente já vai ver aqui ao longo na nossa fala como é prejudicial isso, e pouco afeto, que também é de muito, até não sei, até que dessa balança aí, não sei o que é pior, é o estilo negligente. E aquela rotina gostosa, clara, combinados, que a gente faz em casa, até na escola também, os combinados claros, objetivos, com muito afeto, com muito entendimento nos limites dessa rotina para essa criança, dentro da faixa etária dela. É o estilo
participativo, que eu tanto amo, que eu tanto prezo, e que eu acho que a gente tem que realmente colocar isso nas nossas reuniões, colocar isso nas reuniões de família, de pais, de professores, esse estilo participativo que é tão necessário para o desenvolvimento da criança, no todo, né, Celinha? Sim, eu vejo em muitos lugares. Uma vez fiz uma assessoria numa escola, Samantha, e aí tinha crianças num determinado lugar, assim, tipo num canto. E eu perguntei, por que essas crianças estão aqui? Era a segunda vez que eu ia para a escola, porque chegaram atrasadas. Então, agora vai ter uma conversa, vai ter uma negociação, vai ter, porque não pode, porque é uma rotina que está instituída, porque é uma regra. Aí eu pergunto, mas essas crianças têm idade ou quem deveria estar na sala do canto seriam os pais? Então, tem isso também, né? Porque toda a rotina ela tem que estar em consonância com a faixa de desenvolvimento desta criança, né? Não posso pôr uma rotina rígida demais, nem deixar sem rotina. Então, a gente vai ver agora por que essa rotina é importante, né? Temos aqui nesse quadro algumas ideias, só que tem muita coisa linda. Muita coisa. A gente, assim, a gente não vai, a gente está realmente, assim, pincelando muita coisa, falando muita coisa superficial, que a gente, eu acho que cada slide seria uma reflexão muito mais profunda. É que a gente, assim, realmente, a gente, o tempo nosso é curto, mas vem ainda surpresas, né, Celinha? A Celinha já falou muita coisa aí, mas a gente quer plantar essa sementinha aí para aguçar também, que no momento que a gente realmente colocar para vocês essa nossa surpresa aí para vocês, aí a gente também quer que vocês tragam essas reflexões para complementar todo o nosso pensamento, né? A gente vai construir junto com vocês tudo isso, mas a importância da rotina, não, a gente não pode fugir disso. O que a gente, primeira coisa que a gente pensa na segurança, estabilidade, em todos os sentidos, estabilidade emocional, que vem a segurança junto, uma bússola, o caminho, para onde eu vou, não gera aquela ansiedade, e agora o que vai acontecer? Melhora o desempenho de funcionamento de casa, o funcionamento da sala de aula, o funcionamento da vida pessoal da pessoa, do trabalho. E a organização, né, gente? A gente não foge disso, porque se a gente não ser uma pessoa organizada, ter um ambiente organizado, com regras, rotinas, a gente não consegue ter um bom desenvolvimento. Deixa eu falar uma coisa, Sá, aqui no chat, o Aguinaldo pôs, boa noite para nós, que sejam momentos de aprendizagens e diálogos democráticos e interativos. Ei, Aguinaldo, você está sempre junto, né? Tem umas pessoas, eu estou anotando o nome dessas pessoas, eu tenho a lista delas, viu? Elas nos aguardem, tá bem? Bom, como vimos, trouxemos assim algumas ideias, mas já de antemão a gente pode adiantar que a rotina, além de tudo isso, ela é, na verdade, a base da nossa vida, gente. Assim como temos a fé, assim como temos os sonhos, sem rotina não há vida, né? Ela desenvolve também essa questão de tempo, ó, de novo, o tempo, que são os ritmos, desenvolve essa noção de tempo e de espaço. Por quê? Porque às 7 horas da manhã eu estou no quarto, relógio toca, então está na hora de fazer tal coisa, de acordar, de escovar os dentes, fazer a minha higiene pessoal.
Espaço, devo ir para o banheiro, devo ir para a cozinha, tomar um café e depois me dirigir à escola. Então, a relação espaço-temporal é construída pela rotina. Gente, presta atenção na professora Celinha, por favor. Não adianta pegar a rotina que está no Google e falar, vou seguir esta. Não adianta. Rotina é um processo dialógico. A rotina é feita por combinados. Eu tenho que olhar a minha família, o meu eu, o meu ritmo, a minha possibilidade. Eu posso olhar o tempo externo. Está chovendo, a rotina muda. Está frio, a rotina muda. Então, é sempre apreciando o tempo, e o tempo é a natureza que a criança vai se organizando. A rotina, ela traz conceitos matemáticos, ela traz conceitos filosóficos, de ordem, de seriação, isso é matemática, de seriação, de organização mental, de funções executivas, de planejamento. Então, também é importante essa questão da rotina, é dos encontros. Porque muitas vezes o menino sozinho fazendo determinada ação, ele está sendo levado e construindo o seu processo de autonomia, de liberdade, de fazer escolhas. Eu vou escovar o dente primeiro, porque eu quero comer ter mais tempo para me alimentar. Então, vejam, ela gera uma paz, uma tranquilidade. Agora, a rotina, ela não é hermética, ela não está travada dentro de um cofre, ela sempre precisa, é como se fosse um lembrete de vida. Está funcionando? Não está? O que precisamos fazer? Vamos mudar? Já não vale mais. Então, ela promove que os bons hábitos se apresentem, mas ela também promove hábitos de respeito, ela tem valores, a rotina. Vocês viram no Japão? Todos os dias as crianças andam enfileiradas. Solidariedade, humanidade, responsabilidade. Então, vejam essa família no slide, ela está criando a rotina de leitura. São bons hábitos realizadas e construídas em família, né? Então, não sei como foi a volta às aulas, eu espero que a rotina tenha sido adequada para esse retorno, porque quem voltou agora, né, deveria fazer um reacolhimento, né? O momento do afeto. Isso. Eu acho que essa semana não vamos poupar um pouquinho os conteúdos, mas é a semana do afeto. A semana de dar a segurança e mostrar a rotina que vamos caminhar, que vamos ter que completar essa rotina até o final do ano, que são 4 meses só, né? Estamos aí na reta final já, 4 meses, como é rápido. É rápido, mas, ao mesmo tempo, já vem de um estresse lá de fevereiro, que foi se acumulando em muitos casos, então ele pode ser potencializado agora ou não. É importante que a própria rotina revisite-se pelo tempo em que ela está perdurando, avaliando essa rotina e inclusive criando critérios para avaliar as ações dessa rotina na escola, por exemplo. E o que traz, Samantha, se não tiver rotina? Olha, não só tudo isso que nós escrevemos aqui,
muito mais. Eu acho que a falta da rotina gera instabilidade, ansiedade, irritabilidade, insegurança, indisciplina, desorganização, dentro de outras também. Então, a gente tem que refletir, revisitar a nossa rotina, para ver também se essa rotina é eficaz para aquela sala de aula. Sim. Porque, às vezes, muitas vezes, a escola é tão padronizada na rotina dela que, de repente, o estilo, o andamento daquela sala de aula, né? Porque às vezes é uma sala muito agitada ou uma sala com muita inclusão, também a gente tem que pensar nesse sentido. A partir daí, a gente revisita para a gente não ter falta da disciplina, se está realmente, efetivamente, bem aquela rotina enquadrada para aquelas crianças. Samantha, quando muitas vezes há empecilhos na vida, assim como a natureza tem o acúmulo de nuvens escuras, que de repente dá uma tempestade, a nossa vida também tem isso. Muitas vezes, mesmo você tendo uma rotina, a rotina é quebrada. A mamãe pode ficar doente, chegar uma visita inesperada, você tem uma dor. Veja, a minha menina que sofreu um acidente, 4 de junho, eu estava com a minha mala pronta, a podóloga foi em casa, estava com a unha encravada, estava com a mala pronta para descer para a praia aqui. E, nesse momento, eu recebo uma ligação. A Sayuri caiu da bike, a Sayuri quebrou a bicicleta, quebrou a bacia. Então, eu tive uma vida completamente fora de rotina nos últimos 2 meses. Eu precisei... Foi muito complexo, Samantha. Fiquei ansiosa, fiquei insegura. A hora de comer, a hora de trocar, a hora da mamãe, a hora da minha filha. Gente, então, é preciso que haja flexibilidade mental também para nos adequarmos na ausência ou na impossibilidade de cumprirmos. Porque uma rotina extremamente rígida nos torna escravos. Essa que é a verdade, né? E essa aliança é super importante, né, Samantha? Que a escola e a família estejam em aliança e que a escola entenda ou compartilhe a importância da rotina. Façam esse trabalho, gente. Falem para os pais sobre a rotina, coloquem vídeos da natureza para que eles vejam, porque a rotina cria ordem na nossa vida. E a natureza tem uma ordem sequencial de momentos, de tempos. Então, mostrem isso para a família. A importância do que faz bem para essa criança. Gente, existem milhões e milhares e milhões de pessoas que não têm rotina, que acorda e olha para o nada, assim, oi, e agora? Então, geralmente, essas pessoas também não têm sonhos, não é? Então, a rotina é importante e essa aliança é imprescindível. Como é que funciona isso, essa bússola, Samantha? Então, voltando, a importância dessa aliança também se torna necessário quanto a família entender a rotina da escola, quanto a escola entender a rotina da família e assim chegar a um denominador comum, porque acontece muitos conflitos família e escola por também pensar nessa diferenças de rotina. Sim. Então, por isso da importância dessa junção e um entender o outro e ver o que é viável, né? Porque senão tem uma família que quer estar naquela escola e a rotina da escola não combina com a sua família. E aí vai ficar, né, sofrendo lá. E agora vamos falar do planejamento familiar e escolar e a importância?
Vamos. Na verdade, é só para fixar o que já falamos, né? Que essa sintonia, essa ligação, ela vai trazer um compromisso mútuo. Gente, tem pais que perdem hora na escola todos os dias. Por quê? Porque a rotina em casa está uma bagunça. Tem crianças que vão dormir meia-noite. Por quê? Porque não há uma rotina. Tem crianças que ficam no celular 20 horas. Por quê? Além de não ter regras, de não ter limites, os tempos são muito mal gestados na família. Então, você chega com uma criança que não tem, a família não tem uma rotina, né, Samanta? Como é que essa criança vai ter horários, e a rotina é feita de horários e de ações, como dá choque. Então, se a gente parar para pensar, os problemas que a gente vive no dia a dia da escola e na família, elas estão, é porque estão com ausência de sintonia. Esse planejamento é um comprometimento mútuo, são regras claras, limites determinantes, disciplina que envolve a ação da criança, a autonomia dela para resolver. Então, veja, esse planejamento da rotina, a sugestão é que a escola, já realizando uma educação parental, ela instrua os pais de como organizar uma rotina. Todo mundo sabe? Nananina. Tem gente que não sabe, tem dia que toma banho às 9, tem dia que não toma, e tem dia que só toma meia-noite. E aí o sono já foi. Então, gente, é preciso conversar com a rotina. Em outras palavras, muitas das dificuldades que encontramos no dia a dia da família e da escola advêm de uma rotina não construída. Ou de uma bagunça, né, Samanta? Que bagunça é essa? É a falta da aliança das rotinas, né? A da rotina infantil com a rotina do adulto. Desenvolver a rotina para a criança requer que os adultos também tenham uma relação adequada com a rotina. Não adianta nada eu falar para o meu filho que celular não é na mesa na hora de almoçar, se eu também uso o celular na mesa na hora de almoçar. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem, como adultos, refletir nas nossas rotinas. Para quê? Para ter essa cobrança, para ser o exemplo que a gente já falou aqui no nosso programa, sobre das nossas ações como exemplo para essas crianças, né, Celinha? Sim, perfeito. Eu acho que na rotina, existe a rotina familiar, que envolve momentos em que eu estou com meu filho, estou com a mamãe, mas a gente tem que ter uma rotina também, com espaço, com tempo, com ritmo, para viver a vida. Sim. Existe, eu creio que é necessário criar para nós uma rotina que seja inegociável. Exemplo, todos os dias ao acordar, eu faço uma meditação de 15 minutos, com chuva, com sol, com a natureza, do jeito que a natureza está. Então, é inegociável, não vou abrir mão, também na família, e eu como professora, da minha pessoalidade. Eu não gosto de praticar exercícios físicos. Todo mundo tem que fazer, tem que... Eu prefiro meditação, para elevar meu nível espiritual aqui de bondade no coração. E eu que não faço nem isso. Não, Samanta, o que você faz para você? Tá vendo só? O que eu faço para mim, eu gosto de estudar. Então, eu gosto de estudar coisas que eu gosto de tirar aquele minuto, igual eu pego um livro
e vou investigar esse livro, porque toda vez que eu leio um livro do assunto que eu gosto, gente, eu não sou uma boa leitora, porque toda leitura, quem gosta de ler, lê muita coisa. Eu gosto de ler sobre um assunto, eu tenho essa mania, mas também tudo que sai desse assunto eu leio. Eu não passo e leio várias vezes, porque todas as vezes que eu leio, eu tenho um outro entendimento, né? Mas vamos construir essa rotina, né? Porque senão eu falo demais aqui, a gente sai do contexto e, ó, Celinha, a gente tem só 20 minutos, só para te lembrar. Menos, meu amor, a gente tem de 10 a 15. Vamos lá. Isso, então vamos embora. Então, vamos construir essa rotina, né, Celinha? Sim, é muito importante os professores e os pais terem critérios para construir uma rotina, que envolvam alguns princípios básicos: hora de sono, da higiene, da refeição, do estudo, do social, da amizade, da brincadeira. E aí dentro pode ter um monte de perninhas, né? Uso do celular, conversa com amigo, etc. As atividades diárias, ali tem uma sequência, né, Samanta? Listar atividades e ações diárias, reservar espaço para brincar, organizar sequência e definir os horários, planejar com antecedência, revisitar quando necessário, rediscutir sempre que possível, verificar o ritmo dos filhos, se está adequado, se não está. Será que todos os filhos conseguem dormir às 8, às 7, que é quando está a janela do sono ali, que vem o soninho gostoso? Porque depois, meia-noite, ninguém dorme mais. E manter a flexibilidade com bom senso, sempre discutindo e sempre dialogando. Isso é muito importante, não é, Samanta? Muito, muito. É assim que você faz? O que eu gosto de ter essa palavra bom senso e flexibilidade. Na minha casa, é uma casa com muita rotina. Isso, eu me sinto bem com a rotina. Eu me perco se eu não tenho a rotina. E meus filhos já estão acostumados, né? Às vezes vão até em casa de amiguinhos, os amigos estranham. Nossa, né? A gente tem alguns hábitos. Mas o bom senso, vamos num sábado. Por que sábado todo mundo tem que dormir? A gente tem o costume de dormir 8h30, 9 horas, enfim, tá todo mundo no quarto. Por que no sábado não pode ser mais tarde? Por que no sábado não pode almoçar mais tarde? Então, assim, essa flexibilidade é mostrar para a criança que naquele dia pode ser um combinado de final de semana. Em casa tem um combinado que final de semana se come chocolate. Porque durante a semana eu não deixo comer chocolate. Então, assim, é só de sexta, sábado, domingo. Então, a gente já espera o sexta, sábado, domingo para comer o chocolate. Então, assim, isso são parte da rotina do doce estar disponível para os meus filhos no final de semana. Só que nas férias. Por que não nas férias, numa terça-feira, comer um sundae, um chocolate? Por quê? Não faz parte da rotina. Mas por que não nas férias ter um bom senso, né? Ou um feriado, sair dessa rotina? Eu então, acho. Oi. Samanta, você está falando é importante. Voltei no quadro, por quê? Porque cada bolinha dessa pode ser ampliada, claro. É claro, mas assim, a questão da refeição, ela tem critérios, da higiene tem critérios. Tem criança que entra para o banho e fica 3 horas. A minha netinha mais nova, eu um dia estava na casa do meu filho, eu disse, gente, o que aconteceu no banho da Lu? E ela cantava embaixo do chuveiro, mas então, gente, cada critério tem outros critérios e outras negociações. E vamos dar uma corrida. Eu só vou mostrar, não vamos discutir. A rotina na escola anotem isso, minhas queridas pessoas.
A rotina na escola, ela tem que ser um dado observável para qualquer idade. Você está falando, Celinha, ela serve como instrumento de avaliação? Sim, a rotina serve, não serve, ela colabora e ela faz parte de um dos critérios avaliativos do comportamento, da maneira que a criança se comporta, nos horários e nesta rotina estabelecida no colégio. Então, gente, vocês estão voltando agora no segundo semestre, que tem esse segundo semestre maravilhoso. Eu sei que nós, professores, quase nunca estamos na entrada das crianças, a gente não vê eles chegando, mas são dados observáveis incríveis. A gente pode ver a desenvoltura, como ele age, como ele se relaciona, como ele mantém o diálogo com os pares, no horário dos estudos, das atividades. A gente pode perceber quais as relações que ele estabelece com o objeto de aprendizagem, com o professor, com os pares que ele tem, perceber como ele se relaciona com o tempo, com o espaço, cuidado consigo mesmo. Isto é rotina, e a rotina são dados observáveis. Se eu coloco uma criança no campo, eu tenho que ter um caderninho para anotar como ela age, se ela tem iniciativa, se ela tem apresenta liderança. Então, esse horário de estudo, de atividades, seja ela lúdica, menos lúdica, são dados observáveis. O horário das refeições, eu já vi refeitório de todo tipo. Eu já vi refeitório que as crianças ficam sozinhas, Samanta, jogando arroz com a colher, ou no teto, porque não tem ninguém acompanhando. Então, é uma rotina, os horários da escola faz parte de uma rotina? Não, é a própria rotina. Então, observar a postura, se ele se alimenta, se ele tem cuidados consigo, com o alimento, com tudo isso. Nesta escola, as crianças se servem, e existem várias escolas, eu estou acompanhando 4, que as crianças estão fazendo como no Japão. Elas servem, elas cuidam, elas limpam, elas retiram, porque a mesma criança que está na escola pintando e bordando na hora da refeição é aquela, se estiver numa lanchonete ou num restaurante, que ela vai pôr fogo ali. Por quê? Porque a rotina não está sendo um instrumento de evolução, de construção do conhecimento. Educar não é ministrar conteúdo, educar é fazer da rotina um momento de aprendizado, do porquê disso, daquilo. Bem bacana, né? O horário da higiene, a mesma coisa. Eu venho da escola pública, Samanta, as crianças escovavam o dente assim, sem olhar, cantando, correndo, voando. Então, gente, lembra do ritmo? A sugestão da noite é: diminua o ritmo, seja mais grato, observe atentamente, rediscuta, olhe para a natureza, olhe para os ritmos da criança, do nosso corpo, do nosso coração. Os hábitos de higiene, lavar. Depois da pandemia, Samanta, você percebe que toda hora você está lavando a mão? Gente, eu estou lavando a mão sem parar, Samanta. Toda hora eu lavo a mão. Não estou com toque, mas lava a mão, passa álcool. Lava a mão e passa álcool. Hábito de 2 anos. Virou uma rotina, né, Sá? E também na hora do descanso. Gente, sempre me pergunto, Celinha, eu posso acordar a criança que quer dormir? Não. Não pode. Depois a gente vai trazer esse assunto mais para frente. Então, acompanhar o sono, se ele tem tremor, olhar isso, discutir com ele,
Tem uma criança que, na hora de dormir, quer brincar, a outra chora. Gente, a rotina da escola é o melhor instrumento de avaliação para todos nós. E aqui algumas ideias, né, Sá? Tirei da internet. E trazendo essa questão de ordem, de progresso, e fazer com que as crianças coloquem o horário, coloquem a ordem, né, a sequência das atividades. Eu trabalho com sequência lógica também. Fala desse, Samanta, que eu amo. Olha a hora. Falei muito. Rotina produtiva, né? As tarefas domésticas fora de casa. É interessante a gente sempre observar, eu volto a dizer, sobre as rotinas que aquela criança é capaz de entender e executar. Porque não adianta nada a gente pensar numa rotina que nós adultos ou que uma faixa etária, a gente tem, em casa eu tenho 2 filhos, um adolescente de 14 indo para 15 e uma de 8. Ainda tem algumas diferenças, né? O meu filho pode dormir um pouquinho mais tarde do que minha filha, ou não. Então, você tem que entender, é muito interessante as famílias buscar informação sobre isso também, para ter uma rotina produtiva e ver o que acontece, o que essa criança pode fazer, produzir ou não, né? Sim. Eu achei muito interessante o que está aqui no chat. Foi o José do Nascimento. A família precisa entender que a rotina não é um objeto de trocas. Ai, que fantástica essa fala. Que fantástica essa fala, José. Sim, porque essa adequação entre o ritmo de uma família e o ritmo de uma escola são todos juntos no mesmo lugar, no mesmo espaço, fazendo a mesma atividade. Embora cada criança tenha um ritmo interno, no geral você busca essa harmonia, né, Samanta? Sim. E quando o que eu percebo também, a rigidez, às vezes, das famílias não colocarem para seus filhos sobre a diferença das rotinas da escola, que é o coletivo social, como a minha rotina de casa. Eu quero sentar, beber tal hora. Não, na escola, que horas é o lanchinho? E acontece muito, já aconteceu isso com a minha filha, dela ficar brincando no lanche, não dá conta de comer, come correndo, entra na sala de aula, começou a aula. Professora, posso ir no banheiro? Sim. Aí a professora pergunta assim, mas por que você não foi na hora do lanche? Você acabou de chegar. Então, assim, faz parte dessa escola colocar essa organização, essa rotina. Vai lavar as mãos, comer o lanchinho, voltar para o banheiro, fazer o xixi, fazer tudo que tem que fazer e voltar para a aula, que é o horário que faz parte dessa rotina. Só que aí chega a mãe, eu sou mãe, gente, vai chegar, por que você não deixou essa criança ir no banheiro naquele momento? Aí começam os conflitos, mas tem que entender as famílias que a escola tem sua rotina coletiva. Dentro disso, a criança tem que se adequar, claro, tudo com bom senso. E em casa, a gente tem um outro tipo de rotina, que está com os nossos hábitos, que é o que a gente já falou. Perfeito. A gente tem, sabe o que me lembrou essa rotina? A rotina do Waldorf, que ele coloca o tempo, a criança com tantos anos, tem uma tabela, gente, no Google, vocês procuram lá. A criança de 1 a 2 anos faz isso em casa. A criança de 3, esse aí. Então, presta atenção, gente. Nós estamos terminando. Então, em casa, vamos lá. Como que a gente se organiza? Por blocos, por critérios. O que você precisa... Gente, presta atenção. Sabe como eu faço minha comida? É uma rotina que eu tenho. Uma vez por semana, eu pego o
frango que vai para a sopa, com todos os legumes, o frango que vira estrogonofe, os legumes que vira panaché, que viram acompanhar. Entenderam, gente? Hoje, no programa da Ana Maria Braga, uma pessoa está fazendo muito sucesso. Ela faz essa rotina semanal de cozinhar para a semana. Não é todo dia pôr arroz no fogo, todo dia fazer comida. Então, em casa, dividir por blocos, na escola e em casa, ajudar a guardar esses brinquedos. É lindo esse post, né, Samanta? Lindo, lindo. Então, a rotina deve incluir atividades cooperativas e colaborativas com os pais. As crianças precisam ajudar. O filho não é uma dondoca, não é um bebê. Não é hotel, né? Não é um hotel, não é um resort, o lar. A gente fala isso aqui em casa. O hotel fechou a cozinha. Perfeito. Aqui tem uma outra ideia de rotina escolar envolvida. Não se esqueçam que existe rotina de leitura, rotina de atividades físicas, rotina de viagem. Existe, então nós temos que nos organizar. Essa rotina com ritmo foi construída num colégio que fiz assessoria. Fantástico. Estão vendo que ela está toda colorida? Porque o espaço diz aonde a sala de aula está e o que está fazendo essa criança naquele espaço. Então, aqui eu tenho pátio externo e interno, amarelo ouro. Lá na outra turma, do Infantil 5, ele estará das 11h30 às 12 horas. Então, depois, se vocês acharem bacana, eu posso postar no Instagram. Não sei se compensa esse tipo de rotina com ritmo para vocês. Então, é uma rotina que tem todo o desenvolvimento, aqui é de educação infantil, dos 5 campos de experiências. Vejam lá, tem EO, depois tem CG, corpo e gestos, EF, então toda a educação infantil. Essa aqui é segunda-feira, terça-feira. As cores são os lugares e os ritmos do tempo gasto em cada atividade. Lindíssima essa rotina. Isso vai estar no nosso e-book, né? Do curso. Vai, com certeza sim. Gente, é lindo demais. Nenhuma criança. Isso é uma rotina. O planejamento da sala é uma rotina que tem vários critérios. E a rotina é um instrumento de avaliação para saber se está dando certo ou não. Vai até sexta-feira. Muito bem. Aqui são exemplos da internet. É muito bom criança que tem autismo, que tem essa rotina sequenciada, né, Samanta? Também. Muito bem. Aqui é do Colégio Madre Bárbara, que trabalha muito com a questão da rotina. Tem exemplos lindíssimos na internet. Chegamos ao final. Samanta, com a palavra, vamos botar o vídeo e vamos embora. Acabou o tempo, falta 3 minutos. Mas agora vamos falar, dia 11, temos o programa Interação, que eu quero ver todo mundo lá. Vai estar a professora Tânia Queiroz, uma querida. Muito bem. O que ela vai estar falando? Ela sobre inteligência espacial. Beleza. Agora o nosso próximo encontro, nossa próxima segunda, a primeira segunda do mês, já coloca aí na sua agenda. Nós vamos falar sobre cuidados e descuidos da família escola. Muito bem. Temos também o evento de dislexia, né, Samanta? Sim, em setembro, não podemos esquecer, dia 19, já anota aí, hein? 19, 20 e 21. À noite, nós vamos fazer para ter o pessoal que trabalha durante o dia. Já reserve a agenda. 19, 20 e 21. Grandes nomes. Em breve nós colocaremos aí. Gente, terminando,
Eu acho que o que nós quisemos, nosso objetivo que estamos compartilhando com você aqui, é importante ter rotina, ela é a base da vida, é o alicerce das ações, ela é uma forma de nos tornar super organizados e ritmados no tempo e no espaço. Ela também vem no seu âmago, recheada do tempo, dos hábitos, relacionada com a cultura local e tal, mas que a gente possa viver essa rotina com determinada flexibilidade, né, Samantha? E que ela se fixe na vida dessa criança para que ela seja um adulto mais responsável, mais organizado, mas que ela seja principalmente aliada à natureza. A rotina cumprida, ela é uma forma de gratidão pelo dia, pela vida, pela nossa existência, né, Samantha? A rotina nos diz, eu consegui viver hoje e sou grata por isto. Eu consegui me alimentar, fazer higiene do meu corpo, eu consegui criar uma harmonia. Então, que vire rotina para todos nós. Isso é uma rotina boa demais. Acordar com o coração leve, com a alma pura, e que a gente possa vibrar nos ritmos da natureza, no nosso ritmo interior. Não deixe o coração acelerar, busque a paz. Olhe para o mar, olhe para o céu, viva a vida e seja grato acima de tudo. Eu creio, eu trouxe Waldorf, mas o Rudolf Steiner, eu tive a honra de conhecer a Rudolf Lanz, quer dizer, que trouxe Rudolf Steiner, que é pedagogia Waldorf. Eu trago serenidade em mim mesmo, eu trago as forças que me fortalecem, que dirigem minha vida, que organizam meu tempo. Quero preencher-me com o calor dessas forças, quero permear-me com o poder da minha vontade e quero sentir como a serenidade se derrama sobre todo o meu ser. Quando me fortaleço para encontrar em mim a serenidade como força pelo poder do meu esforço, pelo poder do hábito, pelo poder da minha vida ser regida com maestria, porque a rotina nada mais é do que a maestria. Bem, vamos indo. Samantha, vamos fechar? Fechamos. Fechamos. Fechei meu áudio aqui. Celinha, que Deus abençoe a rotina de todo mundo. É isso. E que a gente seja grato pela vida. Seja grata todo o tempo por viver essa vida e poder organizar a nossa vida. Até o próximo sábado. Muito obrigada para você que esteve aqui. A nossa gratidão. Sabe quem veio assistir? Daqui a pouco. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on
Your shoulders raise me up to all I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Lindíssimo! Que a sua rotina seja plena e que você, no final de cada dia ou no amanhecer de cada dia, não se esqueça que na sua rotina tem que haver gratidão. Não é isso? Pelas pessoas que cruzam o seu caminho, olhar para a rotina como um aprendizado, como uma guia, como uma bússola. E para a escola, valorizar a rotina, para verificar as dificuldades, as complexidades desses aprendizados, de viver a vida baseado em bons hábitos e nos ritmos da natureza. Samantha, muito obrigada, minha querida. Obrigada. Muito obrigada, chat maravilhoso. Um beijo, Bel. Obrigada, Ciesp. Obrigada, Regina Stefano. Um beijo para todos vocês. Tchau, gente. Passem bem esse mês todo, com alegria e gratidão. Tchau, Sá. Beijo.